Existe um grande risco em associar a autonomia infantil com deixar a criança fazer tudo sozinha. No ponto de vista motor, uma criança independente, ela vai facilitar muito o dia a dia da mãe e poupar bastante o tempo. Mas do ponto de vista socioemocional, pode trazer grandes problemas. Isso porque independência não é uma característica propriamente infantil. A gente tem que lembrar que a independência ela tem que estar associada com um nível de responsabilidade. Ou seja, é mais independente quem é mais responsável. Um exemplo muito claro a gente consegue dar quando uma criança, por exemplo, um bebê de 6 meses, 5, 6 meses, rola da cama e cai no chão. Ninguém vai olhar para essa situação e falar assim, nossa, que bebê de personalidade forte, quis rolar e acabou caindo no chão. A pessoa sempre vai perguntar, aonde estava essa mãe? Como que uma mãe deixa um bebê na cama sem uma grade de proteção? Isso porque é intrínseco no nosso subconsciente que um adulto com mais experiência e responsável por essa criança deveria estar ao lado dela protegendo. E o mesmo acontece em todas as outras partes da vida do seu filho, né? Em todas as outras etapas. Quando uma mãe percebe que um filho está correndo risco, é responsabilidade dela estar ali ao lado daquela criança, protegendo e evitando que aconteça alguns acidentes. Eu sei que é bem cansativo os primeiros anos dos nossos filhos. Isso porque eles dependem real de nós. Não só do ponto de vista motor, por exemplo, a gente vai ter que ajudar eles a amarrar o sapato, né? Ensinar eles a amarrar o sapato, mas também do ponto de vista socioemocional, que é acolher e nomear, por exemplo, a frustração, caso eles não consigam fazer na primeira tentativa. Por isso, é fundamental diferenciar a autonomia de independência infantil, para que nós pais possamos estimular realmente o que a gente quer nos nossos filhos. Porque estimular independência num serzinho tão imaturo quanto uma criança pode trazer não só grandes problemas para os pais, como também colocar as crianças em risco. Isso eu percebi logo nos primeiros anos da minha filha mais velha. Quando eu estava grávida, eu decidi que eu queria que minha filha fosse minha parceira, porque eu morria de medo dessa história da mãe sofredora, que não tem tempo para nada, que não consegue tomar banho, não consegue comer, não consegue ir no banheiro. Então eu imaginei que quanto mais eu estimulasse a independência da minha filha, mais eu conseguiria tempo para mim, menos ela demandaria de mim. E de fato, começou isso a acontecer. Minha filha sempre foi, do ponto de vista motor, muito independente. Ela teve o seu processo evolutivo, né, seu desenvolvimento motor muito rápido. Só que não veio junto com ele o desenvolvimento socioemocional. E eu caí na tal da armadilha da personalidade forte. Uma menininha de 2 anos olhando pra mim e falando assim, você não manda em mim, eu sei o que eu faço. Sou independente. E assim, com 2 anos, até é bonitinho ver essa fala, né? Mas imagina um pré-adolescente de 9, 10, 11 anos falando a mesma coisa. Foi quando eu percebi que só a independência motora não estava ajudando. Eu precisava dar algo a mais para minha filha. E nos meus estudos sobre educação infantil, eu ouvi a palavra autonomia, o que me despertou bastante o interesse, porque eu achava que era a mesma coisa. E foi quando eu comecei a estudar esse assunto que eu irei abordar nesse vídeo, eu percebi que eu precisava dar uns passos para trás. Que a autonomia ela ia demandar de mim, ia demandar uma participação mais ativa na formação da minha filha. E só assim eu consegui conquistar a cooperação e o respeito dela. O mesmo aconteceu com uma outra aluna minha. Ela tinha um filho e nessa fase de um filho você vai conseguindo conduzir muito fácil todo, né, o dia a dia da criança. Então você dá comida, você troca a criança, você dá banho, você brinca com a criança e tá ali sempre em volta dela. E isso não te traz grandes prejuízos se você decidiu que, enfim, a sua função agora é ser mãe e você vai estar ali para aquela criança. Só que ela teve uma grande decepção quando ela teve um segundo filho. Quando o segundo filho dela nasceu e ela tinha que dar mamar enquanto o outro chorava que queria comida e ele não sabia ainda com 4 anos comer sozinho ou se trocar sozinho e ela tinha que estar ali à disposição de um recém-nascido que demanda absurdamente e para aquela criança de 4 anos, ela começou a surtar. E aí foi quando ela procurou, né, o meu trabalho e a gente começou a trabalhar mais esse estímulo da independência. A criança ela já era capaz, ela só não era ensinada, ela só não tinha sido ensinada a fazer algumas atitudes, né, ter algumas habilidades sozinha. E aí, quando a gente começou a estimular essa autonomia, ela colheu os frutos de estar amamentando um enquanto o outro comia ali na mesa junto, né? Ela poderia estar trocando um bebê enquanto o outro estava ali se trocando sozinho. E eu sei que ouvindo tudo isso que você está ouvindo, tem várias questões aí, reclamações na sua cabeça. Eu vou trazer o top 3 que eu ouço muito das mães.